O tema da nossa série chama-se Oficiais da Igreja, Instrumentos da Graça Divina para a Preservação da Casa de Deus. Essa é a exposição de número 16 e uma das propostas da nossa série, expondo as epístolas pastorais, primeira carta de Paulo a Timóteo, depois Tito, será nessa sequência, e por último a segunda carta de Paulo a Timóteo, observando a cronologia da teologia que é construída ali nessas três cartas. Essas cartas são chamadas de epístolas pastorais, porque são direcionamentos pastorais para oficiais da igreja. Então a ideia é que nós tornemos visível e explícita a filosofia de ministério da nossa igreja e formar o nosso pensamento, as nossas reflexões sobre como a igreja deve pensar sobre os seus oficiais. Assim nós identificaremos os oficiais, novos oficiais da igreja, e nós fazemos isso nos submetendo às Sagradas Escrituras. Nós caminhamos um pouquinho até aqui nessas exposições. Esse sermão de hoje, especialmente, será um sermão que eu preguei a primeira vez na primeira igreja aqui de Russas, pastoreado pelo pastor Janino, no treinamento de homens que iriam ser separados para o diaconato ali. Então, antes dessa consagração, eu fui chamado para dar um treinamento lá e a ideia era responder duas perguntas: o que é um diácono e o que faz um diácono? Então, eu fiz uma breve revisão e nós vamos refletir sobre isso, esse ofício. Nós findamos aqui a exposição dos pastores, dos presbíteros da igreja, e existe um segundo ofício que Deus estabelece para o governo da igreja do Senhor. Só retornando um pouquinho a nossa reflexão, para nós termos uma visão mais geral, e essa é a proposta, por isso nós não vamos expor detalhadamente as instruções a partir do versículo 8 ali de Paulo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, é uma visão mais panorâmica. Existe uma singularidade aqui no ministério diaconal. Ele é um ministério que antecede o ministério dos presbíteros, dos pastores ali, porque esse ministério estava sendo, no primeiro momento, exercido pelos apóstolos. Então, posteriormente, que nós vemos a função ali dos pastores no ofício ali de presbíteros e bispos, mas eles se encontraram com alguns obstáculos e diante desses obstáculos nasceu o ofício do diaconato. Então ele antecede um pouquinho quando nós observamos. Embora nós vemos a função sendo estabelecida ali em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6 nós não vemos o ofício sendo estabelecido. Nós vemos a função sendo estabelecida, né? Nós vemos o ofício sendo estabelecido um pouco mais na frente, especialmente nessa carta aqui que nós vemos. Mas nós vemos a função sendo desenvolvida ali, que é a antecedência do que seria o ofício lá na frente. Então, entenda, nós temos visto isso pela manhã, o plano de Deus. Deus tem um plano. Deus executa esse plano e aplica os efeitos desse plano. Um plano que foi forjado desde antes da eternidade, naquela mesa trinitária chamada de Pacto da Redenção. Então, no estabelecimento e no desenvolvimento desse plano de Deus, onde nós vemos duas grandes alianças, a antiga e a nova aliança, o Senhor Deus estabeleceu em ambas as alianças ofícios. Estabeleceu esses ofícios e para ocupar esses ofícios ele separou homens. E por meio desses homens, nós vemos como as estruturas de sustentação e o mecanismo do avanço desse plano para a execução, para o estabelecimento da vontade de Deus. Então, esses homens, eles são supervisores do estabelecimento do plano de Deus. São esses homens, a semelhança do que nós vemos na Antiga Aliança, que supervisionam o povo de Deus para o estabelecimento e a manutenção da vontade de Deus. Esses homens têm que resguardar que o povo de Deus esteja cumprindo aquilo que Deus requer. Então, na Antiga Aliança, de uma forma mais ampla, nós vemos profetas e sacerdotes. São os ofícios que nós vemos separados ali. Na Nova Aliança, nós vemos presbíteros, que fazem a função de pastores, e diáconos, também para o estabelecimento e a manutenção daquele estágio na execução do plano de Deus. A ideia é de que os
profetas da antiga aliança representassem Deus diante dos homens e os sacerdotes representassem os homens diante de Deus no oferecimento de sacrifício. Então, cada um desses homens, desses ofícios, tinha uma função muito específica, muito bem delineada nesse plano de Deus. Nós vemos Paulo falando sobre esses dois ofícios logo no início da sua carta aos Filipenses, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ele sauda aquela igreja apontando para os bispos, que são os presbíteros. Bispo quer dizer supervisor, aqueles que supervisionam, né, que são os presbíteros ali, como nós vemos o que acontece no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, e supervisionando eles pastoreiam o povo do Senhor, o rebanho do Senhor. Nós vemos isso também em Atos capítulo 20. Esses são os ofícios da nova aliança para a igreja do Senhor. Presbíteros e diáconos, pastores e diácono. Então nós vamos responder duas perguntas. O que é um diácono e qual é a função do diácono? Então, no primeiro momento, o que é um diácono? E para nós entendermos a profundidade de como a Sagrada Escritura trata esse ofício, nós precisamos perceber a ênfase que foi dada a esse ofício, ou pelo menos a função que esses homens iriam exercer. E para isso eu quero oferecer inicialmente assim, uma breve, né, muito seminal, uma breve descrição à luz dessa definição nós vamos começar a olhar alguns textos bíblicos para a gente entender o que significa ser um diácono. E aí nós vamos perceber que, embora as habilidades sejam necessárias, e nesse momento os irmãos já devem entender muito bem esse contraste entre habilidades e caráter, é óbvio que as habilidades são necessárias, né? Então, embora as habilidades sejam necessárias, conforme nós vimos ao longo das exposições dos pastores e dos presbíteros, a Escritura ela se preocupa amplamente com o caráter. Não qualquer caráter, mas um caráter qualificado, um caráter forjado por Deus para aqueles que exercerão os ofícios na igreja. Agora, por que a Bíblia se preocupa com isso? E aí os irmãos, eu sei também que os irmãos já sabem responder essa pergunta, mas eu quero trazer outros ângulos dessa reflexão, outras nuances dessa reflexão, né? E aqui está o ponto de ênfase das Sagradas Escrituras. Por que a Bíblia se preocupa com essa ênfase, com esse caráter? Simplesmente porque esses homens serão modelos para toda a igreja. Os oficiais serão modelos. Se eles serão modelos, esses homens devem ser homens imitáveis, onde nós podemos olhar para esses homens, onde nós podemos olhar para sua esposa, onde nós podemos olhar para esses filhos, para sua família, e então perceber que eles são um paradigma, um padrão a ser imitado, para que nós possamos viver uma vida piedosa, para que nós possamos ver de forma clara, aplicável, uma ilustração do que é aplicar a palavra de Deus no dia a dia, na vida. E essa, irmãos, é uma breve definição, talvez uma definição não técnica, mas muito pastoral, muito devocional aqui. Essa é uma definição muito importante, porque, a rigor, de forma simples, um diácono é um servo. Se nós quisermos definir de forma muito simplista, um diácono é o servo. É isso que o termo diz, literalmente. É um servo. No entanto, é evidente que, como um ofício, sua vocação como servo vai muito além da identificação de servo que todos os cristãos devem ser. Todos nós somos servos. Só que nessa descrição de ofício, o que qualifica o diácono como servo vai muito mais além, serve de forma muito mais profunda do que a nossa própria identificação como cristãos. Todos nós somos servos. Todos nós servimos uns aos outros. Todos nós contribuímos para a edificação de uns com os outros. Mas existe uma característica, uma profundidade, uma nuance, um sine qua non, sem a qual não deveria deixar de ser, para ser diácono. Existe algo intrínseco a ele do qual ele não pode fugir. E é isso que o qualifica como esse servo. Ele foi vocacionado, chamado para isso.
Por isso, a identificação apropriada desse ofício está intrinsecamente associada à sua origem e à sua função. Por isso que não dá para definir de forma técnica o que é um diácono. Se nós descrevermos o que é um diácono de forma técnica, nós vamos descrever é um ministro. Esse mesmo termo é usado, por exemplo, para os demônios de Satanás. Os demônios de Satanás exercem diaconia a Satanás. Esse mesmo termo é usado para os apóstolos, por exemplo. Esse mesmo termo já foi usado para Jesus, por exemplo. Então, nós não conseguimos definir de forma simplesmente técnica o que significa o diaconato se nós não olharmos para a sua origem. Então, é interessante porque a igreja necessitou do ofício. A igreja necessitou da função. Foi a igreja, as necessidades da igreja que gestacionou esse ofício. É muito lindo, porque ele respondeu a uma necessidade que causava interrupção no crescimento da igreja e na propagação do evangelho. Existiam pedras ali, entulhos ali, e eles foram levantados justamente para abrir o caminho para o crescimento da igreja e para o avanço do evangelho. Então, é uma resposta à necessidade. É por isso que muitos estudiosos chamam Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo, onde o Espírito Santo faz aquele trabalho de edificação, cumprindo aquela promessa que o Senhor Jesus Cristo deu em Mateus capítulo 16. Então, é olhando para essa origem, olhando para essa função, que nós conseguimos ver o que significa de fato. Porque se nós não entendermos isso, todos nós vamos nos identificar como os diáconos. Então, numa medida, é óbvio, todos nós fazemos o trabalho de diaconia na igreja. Quando nós servimos às necessidades da igreja, nós estamos exercendo diaconia. Então, a diaconia, apesar de ser um ofício, é um ministério onde todos comungam, onde ajunta santos para o exercício ali da função. Então, é muito importante entender que o exercício da função não está necessariamente ligado ao ofício. Muitos exercem a diaconia na igreja sem ter o ofício reconhecido, e é muito importante entender isso também. Então, abre aí no capítulo 3, não é? De 1 Timóteo. Vamos ver brevemente, de forma muito breve, depois nós vamos ver de forma mais detida nas próximas exposições. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, nós vemos a descrição do perfil dos diáconos, quando ele diz, semelhantemente, está estabelecendo um paralelo com os presbíteros, os bispos ali, semelhantemente quanto aos diáconos. Então, a ideia é de que o mesmo critério que foi usado para os presbíteros devia se aplicar aos diáconos. Paulo está instruindo Timóteo ali. Timóteo é encarregado de separar os oficiais da igreja. Então, o mesmo critério, por quê? Porque esses homens também precisam ser homens acima de qualquer reprovação. Então, ele diz, é necessário, é obrigatório que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, a ideia de passar pelo escrutínio de todos, né? Seja os de dentro, seja os de fora, e se mostrarem irrepreensíveis nesse escrutínio, ou seja, aprovados de caráter, exerçam então o diaconato, exerçam então a diaconia ali. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, observe algo aqui. Observe que na única descrição bíblica do ofício diaconal, nenhuma habilidade é exigida. Nós estamos vendo aqui a descrição de caráter. E é óbvio, né, meus irmãos? Quando eu digo que nenhuma habilidade é exigida, estou fazendo comparação com a habilidade de ser apto para ensinar, que é explicitamente exigida dos presbíteros. Então, isso não quer dizer que habilidades são dispensáveis.
até mesmo porque eles precisarão exercer habilmente a função. Eles devem ter habilidades de gerenciamento, de logística, de organização. Eles devem ser pessoas experimentadas. Eles devem, eventualmente, assumirem, por exemplo, o púlpito, pregarem. Não tem problema nenhum. Mas o ponto aqui é tirar um peso de suas costas. Um diácono, ele pode muito bem pregar a palavra de Deus. Nós vemos isso. Pelo menos 2 daqueles 7 que foram separados em Atos 6, nós vemos eles pregando a palavra de Deus. Mas esse não é uma obrigação para ele. Esse não é uma característica indispensável para que ele seja separado. Então, é aqui que a gente começa a ver uma hierarquização de ofícios. É aqui onde nós olhamos para os oficiais da igreja de uma forma corporativa, a semelhança de uma organização empresarial, e começamos a ver degraus ou graus de superioridade e inferioridade. Observe, Deus ele precisa tampar as lacunas de necessidade da igreja. A igreja tem necessidades. Ele precisa tampar as lacunas de necessidade da igreja. Sucesso, poder, autoridade, felicidade, satisfação será justamente em cobrir essa lacuna, preencher essa lacuna. Mas, infelizmente, nós observamos, por exemplo, muitas igrejas olhando para o diaconato como um grau ou um degrau para ser um pastor, um grau ou um degrau para se tornar um presbítero, ou outras igrejas que têm algumas outras terminologias aí para descrever os seus oficiais, apenas mostrando degraus a serem conquistados. Mas o ponto aqui é que Deus separa pessoas específicas para funções específicas, para ofícios específicos. Por que é importante entender isso? Porque ele dá o dom justamente para isso. Ele dá o dom para o exercício daquela função. Então, não existe hierarquias de poder aqui. Não existe hierarquias de funções. Existem pessoas que foram vocacionadas, que foram separadas para o exercício de funções específicas, funções essas indispensáveis para a manutenção e administração da igreja do Senhor. É importante a gente entender isso, por isso que eu ressaltei aqui o fato de que a função diaconal ela nasceu diante de uma necessidade da igreja. Sem o exercício dessa função, sem o exercício desse ofício, nós encontramos entraves que para o avanço da igreja alguns precisarão resolver. No caso de Atos capítulo 6, os apóstolos estavam resolvendo o que não deveriam resolver. Isso nos nossos dias acontece também com os pastores e os presbíteros. Eles não precisam resolver problemas que deveriam ser resolvidos pelos diáconos, por outros. E aí a necessidade deles se dedicarem a uma função mais específica no cuidado e no pastoreio da nutrição do corpo de Deus, do corpo de Cristo ali, da igreja. Então, é óbvio que habilidades são necessárias. Essas pessoas precisam ser experimentadas na palavra. Essas pessoas precisam ser experimentadas com a vida. Por isso a descrição de Atos capítulo 6, que devem ser pessoas sábias. Pessoas que saibam discernir, pessoas que tenham uma experiência ali. Então, habilidades são exigidas, mas explicitamente nesse perfil, que não é exaustivo, como eu referi nas pregações passadas, não existe o peso justamente daquele freio ou da obrigatoriedade. É o termo que ele usa, é necessário. É inevitável, é obrigatório. Então, eventualmente, diáconos, eles podem assumir o púlpito e pregar. Eles podem fazer cultos nos lares, eles podem fazer discipulados, eles podem fazer evangelização, mas não é uma necessidade sem a qual ele não seria. Então, não é o peso. O que é o peso, irmãos? O peso é não ter o dom e ser exigido o exercício dele, embora você não tenha. Você não tem o dom, mas é exigido o exercício desse dom. Isso é um peso. É isso que mata, né?
É isso que mata. Então, se nós temos pessoas que têm as mesmas características dos diáconos, mas ainda são aptos a ensinar, não faz sentido separá-los como diáconos e não como os presbíteros. Não faz sentido. Nós confundimos a igreja. É isso que acontece. Nós vemos diáconos dirigindo a igreja com pastoreio e pregação da palavra, ensino da palavra. É isso que nós vemos por aí. Mas não faz sentido porque isso causa confusão à igreja. Se ele é apto para ensinar, se ele está pastoreando o rebanho do Senhor, por que então designá-lo como diácono e não como presbítero? Não faz sentido isso. Não, é óbvio que, eventualmente, nós podemos observar pessoas que primeiramente foram separados para o diaconato e depois nós observamos o desenvolvimento da habilidade de ensino, de instrução da palavra, e aí essas pessoas então são reconhecidas como presbíteros. Mas é importante que não entenda que existe um degrau aí a ser subido, um degrau a ser conquistado. Não existe isso, mas nós podemos ver essas características acontecendo. Então, se habilidades são necessárias para o desempenho da função, isso quer dizer que a incompetência deve ser descartada, ou a irresponsabilidade, ou a falta de capacitação da função. Eles precisam ter habilidades para fazer aquilo justamente que o designa. Mas o ponto que nós vemos ressaltando é a necessidade de caráter aqui. Ou seja, em outras palavras aqui, fazendo essa relação ou esse contraste entre habilidade e caráter. Habilidades diz respeito a características naturais. Nós podemos ter aptidão e nós podemos desenvolver essa aptidão. Caráter, para o ofício, diz respeito a intimidade e marca com o Espírito Santo de Deus. É a qualificação do caráter aqui. Qual é o ponto? O caráter, que significa ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, fomentará, forjará as habilidades necessárias para a função do ofício. É o caráter que forjará isso. Por que esse entendimento é importante, irmãos? Por que é importante nós entendermos dessa forma? Primeiro, porque existirá entre os ofícios ou entre os oficiais unidade e harmonia e não disputa de poder. Primeiramente por causa disso. É quando você entende a vocação. É quando você entende o ofício. É quando você não observa como uma hierarquia. E isso forjará um governo que é unânime ali, que é harmônico ali para governar a igreja do Senhor. Porque oficiais da igreja, e aí esse é um ponto muito importante de nós entendermos, oficiais da igreja não se cria, não se fabrica, nós identificamos. O Senhor separou aqueles para o ofício. Nós então os identificamos. Quem são aqueles que o Senhor separou, que o Senhor capacitou, que o Senhor dotou? Essa é a função da igreja, especialmente uma igreja congregacional. Nós identificamos os nossos líderes, nós identificamos os nossos oficiais. Isso quer dizer que, no entanto, isso não quer dizer, no entanto, que nós encontraremos pessoas completamente preparadas, né? Pessoas com todas as habilidades necessárias, pessoas perfeitamente qualificadas. É óbvio que nós não identificaremos isso, não encontraremos isso. Nós enxergaremos os traços, nós enxergaremos as impressões, nós enxergaremos as inclinações e então nós investiremos nesses. Então nós nos aproximaremos desses e investiremos desses. Isso quer dizer que nós encontraremos aqueles que foram dotados pelo Espírito Santo de Deus para auxiliarem o governo da igreja para o estabelecimento da vontade de Deus, daquilo que o Senhor designou. Então, qual é a responsabilidade da igreja? A responsabilidade da igreja é cultivar a honra pelo ofício. A responsabilidade da igreja é fazer com que homens aspirem o ofício. Essa é a responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é cultivar a honra, a dignidade, a glória, o respeito do ofício. Essa é a responsabilidade da igreja. A igreja precisa forjar um ambiente de honra, de dignidade para esses homens. Então,
observe o processo de identificação. Deus dota e nós identificamos. Vamos abrir em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. E aí nós vemos uma interação entre ofício e dom. Em Efésios capítulo 4, nós não vemos uma descrição de oficiais, nós não vemos uma descrição de ofícios, nós vemos a descrição de dons. Por quê? É importante entender isso. Porque nem todos que têm o dom têm que receber o ofício. Isso é algo reservado à igreja. Tem pessoas que têm o dom, mas não necessariamente têm o ofício. Por exemplo, nem todos que têm o dom de ensino, nem todos que são mestres, necessariamente têm que ser separados como presbíteros ou devem exercer o pastoreio. Isso é algo de competência da igreja. Isso cabe à liberdade da igreja em avaliar todo o quadro. Porque, segundo a avaliação da igreja, podem ter algumas características ali que, de acordo com a vida da igreja, o contexto da igreja, a realidade da igreja, não o torne atrativo àquela pessoa que, mesmo tem o dom, não exerce o ofício. Por que é importante você entender isso? Porque tem mulheres que têm o dom do pastoreio, mas nem por isso elas têm o ofício separado para isso. Importante você entender. Tem mulheres que têm claramente, eu acho que todas as mulheres têm o dom de diaconia. Todas, né? Mas não têm o ofício. Não têm o ofício. O ofício foi separado para homens. É importante entender que o dom dos apóstolos ainda existe um dom apostólico, mas não o ofício. O dom apostólico é o dom de desbravar povos não alcançados. O dom ainda existe, o ofício não existe. É importante nós fazermos essa diferenciação. E aí a beleza do discipulado, por exemplo, onde aqueles que têm o dom da experiência com a palavra, o dom do pastoreio, eles podem desenvolver de forma mais profunda e mais extensa o ensino, a supervisão e o pastoreio de uns com os outros. Qual é a grande dificuldade que nós encontramos? As pessoas olham para o ofício como objeto de ostentação e querem o emblema ali da função, querem a posição da função. Não é pelo serviço, é pela posição, é pelo status. As pessoas que observam isso não sabem o que é o ofício. Olha o bônus, mas esquecem completamente do ônus. Completamente. Não entendem. São igrejas, são comunidades que elevam os seus oficiais, que colocam os seus oficiais no pedestal, como senhores a ser adorados, pessoas a serem idolatradas. E não entendem. Por isso que existe uma busca exacerbada pelo púlpito, pelo microfone, pelo ofício, porque eles observam um tipo de glamour, o bônus de ser, mas não o preço a ser pago, o que é exigido. E muitos desses que querem, mas não foram qualificados, separados, estruturados para isso, caem e levam muitos, porque eles não têm aquilo que é singular na vocação, que é a perseverança. Não tem. E aí caem. E caindo leva outros. E aí eles maculam o ofício. São esses, irmãos, que colocam falta de prestígio aos pastores, que acaba com a reputação de pastores. São esses desgraçados que fazem isso. Igrejas desqualificadas permitem que meninos, moleques, pessoas tolas assumam tal ofício. Igrejas imaturas, igrejas infantis, igrejas que não entendem o que são, permitem com que pessoas assim desgracem um ofício tão singular, tão digno de honra, tão maravilhoso. E com isso, pegam toda essa reputação e colocam sobre a igreja. Quantos não têm denúncia contra igrejas, irmãos? Quantos não têm denúncia contra pastores? Quantos não têm? Por causa de homens desqualificados, que não foram separados para o ministério, que não foram vocacionados e observaram o glamour, observaram o bônus de uma posição que inexiste. Não é uma posição a ser ocupada, não é um status a ser ocupado.
Então, Efésios capítulo 4 fala desses dons. A partir do versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida, essa graça é justamente o dom, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Esse é um termo, o primeiro versículo direciona o resto dos versículos. É por isso que aqui não fala sobre ofício. Aqui fala sobre dons. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores, vírgula, a terra. Essas regiões inferiores, elas são justamente a terra. Aqui é um termo chamado aposição, não é? Então, embora tenha um ponto de exclamação aqui, nós poderíamos colocar simplesmente uma vírgula. Na língua original, nós podemos ver isso com muita clareza. Regiões inferiores, vírgula, a terra, né? Foi a região inferior que Jesus Cristo desceu, é a terra. Então, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Aqui ele está falando do domínio dele, aqui é o reino do Senhor, é o domínio do Senhor. E ele mesmo concedeu uns, desenvolvendo sua reflexão sobre dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Romanos, nós temos 4 porções das Sagradas Escrituras que falam sobre os dons. Nós temos Efésios capítulo 4, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, 1 de Pedro, capítulo 4. O dom da diaconia está lá em Romanos, capítulo 12, especialmente no versículo 7. Então, observe que aqui os dons eles são concedidos. Pessoas são capacitadas por Deus para a preservação e edificação da igreja. No entanto, ter o dom, como eu falei, não significa automaticamente que foi outorgado, separado para o ofício. Essa tarefa Deus outorgou, Deus incumbiu, Deus destinou à igreja. É a igreja, segundo a sua conveniência, discernimento e necessidade, que separará. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você entender por que eles separaram só 7 em Atos capítulo 6. Por que eles não separaram 10? Por que não separaram 5? Por que não separaram 12? Se havia 12 apóstolos. Por que eles só separaram 7? Isso é conveniência com a necessidade do corpo ali. Então, observe como é interessante ver isso acontecendo. Por quê? Porque Atos retrata justamente a formação da igreja. E nessa formação, coisas precisam ser corrigidas no percurso. Nós não encontramos uma linha reta, sem obstáculos, sem buracos. Nós precisamos pontos que precisam, nós observamos pontos que precisam ser corrigidos. E nesse crescimento sobre a iluminação e ação do Espírito Santo de Deus, nós vemos um ponto de correção. Os apóstolos param e observam a necessidade de uma correção no percurso aí, diante de uma necessidade da formação. E junto com isso, nós vemos as necessidades que a igreja demanda e como nós podemos responder a essas necessidades. Meus irmãos, é muito importante entender isso. Talvez não tenha ficado claro, mas quando nós estamos vendo a doutrina da igreja, a eclesiologia na classe de discipulado de novos membros, algo que foi enfatizado foi que Deus formou a igreja segundo a sua mente, ao ponto de nós identificarmos o que é uma igreja e o que não é uma igreja. As estruturas necessárias para se ter a igreja. Nós precisamos ter os 2 ofícios em execução. Deus designou isso à igreja. Porque se nós não temos diáconos, os presbíteros e pastores precisarão resolver incumbências destinadas ao diáconos e com isso nós veremos entraves naquilo que deveria alimentar a igreja, que é a ministração
e a supervisão da palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus estruturou a igreja para que ela viva em plena execução, para que nós possamos gozar plenamente do que é a igreja, para que nós possamos vivenciar o que é a igreja. Nós precisamos entender como Deus a formou. Olha Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei, a igreja escolheu, dentre vós, 7 homens de boa reputação, de reputação que seja aceitável, de reputação que não seja irrepreensível. Agora, por que 7? E aí é conveniência da igreja, irmãos. Conveniência do povo. Talvez porque eles fizeram um paralelo com a diretoria local do judaísmo ali, em que tinha 7 homens que gerenciavam, administravam, tomavam as decisões. Talvez por causa dos 7 dias da semana e cada dia ia ficar um responsável para fazer a distribuição necessária e não iria sobrecarregar alguns e deixar outros em mais omissão ali. É tanto que posteriormente, lá no capítulo 21, esses são chamados de os 7, né? Mas isso cabe à conveniência da igreja. Então, nós observamos que Lucas, em nenhum momento se preocupa em defender esse ponto. Isso cabe à conveniência da igreja. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, é interessante. Por quê? Porque é algo visível. Como eles sabiam quem era cheio do Espírito? Os pentecostais vão dizer, é só ouvir falar em línguas. Fala em línguas aí. O cara fala em línguas, pronto, você é cheio do Espírito, vai pro ofício. Né? Eles não entender isso, os pentecostais. Mas é óbvio que não é isso. É óbvio que aquilo que é interior é exibido na vida, na experiência comunitária. A experiência com o povo, a vida com o povo exibiria se aquela pessoa, a semelhança do que acontece lá em Gálatas, se aquela pessoa fazia parte dos espirituais, ou seja, aquele cujo fruto do Espírito governava a vida dela, ou se aquela pessoa fazia parte dos carnais, aquele cujas obras da carne governava a vida dele. Então, essa é a grande diferença. Então, cheios do Espírito, né? Ou seja, ações do Espírito identificáveis e de sabedoria, porque eles precisam discernir. O papel que eles iriam desempenhar é aquele mesmo papel onde Moisés separa representantes de alguns homens para tratar dos litígios do povo, da necessidade do povo. Tudo era encarregado a ele e ele separa, ele encarrega alguns homens com essa responsabilidade. É essa a função que eles iriam desempenhar, discernir e direcionar. Cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então, Atos capítulo 6, nós observamos a forma seminal do ministério diaconal. Embora o termo diácono não seja visto aqui, nós podemos ver a função sendo exercida. Nós vemos a necessidade e o nascimento da função. Então, vamos construir um pouquinho a definição que nós só completaremos lá no final do sermão. Vamos construir um pouquinho a definição dos diáconos. Um pouquinho. Um diácono é alguém imitável. Um homem sábio, separado e dotado por Deus para o serviço de manutenção da igreja. Um diácono é alguém imitável. Um homem sábio, separado e dotado por Deus para o serviço de manutenção da igreja. Com isso em mente, agora, o que nos resta refletir é justamente a necessidade que exigiu o ministério diaconal. Por que nasceu o ministério diaconal? Por qual razão o Senhor deu o ministério diaconal? Que, por sinal, a necessidade encapsula a definição em si e a função. É que nós chegamos na segunda pergunta, que é o segundo e último ponto do nosso sermão. Qual é a função de um diácono? Se nós entendemos um pouquinho já o que é um diácono, qual é a função do diácono? Para nossa consideração, nós podemos ou buscar os diversos textos em que os diáconos que foram ordenados ali em Atos 6, eles aparecem desempenhando a sua função. Isso talvez seria um problema, porque quando nós vemos Estevão e Filipe pregando, nós iríamos identificar que a função a ser desempenhada é ser função de evangelista, é ser função de tutor da Escritura, é ser função de pregador, e isso entraria em contraste com a descrição que Paulo faz em 1 Timóteo capítulo 3,
Então talvez não seja apropriado nós vermos a função. E seria difícil, porque nós não vemos os outros 5 aparecendo no resto das Sagradas Escrituras. Nós só vemos Estevão e Filipe, e os outros 5 não aparecem mais em todas as Sagradas Escrituras. Então ia ficar muito difícil nós entendermos a função, observando o que eles iriam fazer ali. Outra opção que nós temos é analisar apenas a necessidade que exigiu a criação da função lá em Atos 6, de 1 a 7. E observando essa necessidade, nós então entendemos o ofício, e é isso que nós vamos fazer. Foi a necessidade que determinou, é importante entender isso. Foi a necessidade que determinou, que gestacionou a função. Ela gerou a função. Imagine ali aqueles litígios que estavam sendo observados pelos apóstolos. Aquela falta de harmonia, aquela falta de unidade, aquela discussão, e a fofoca começa, e o julgamento começa, e ali aos pés dos apóstolos, os apóstolos tinham que parar de continuar com o avanço da palavra do Senhor, da divulgação do reino de Deus, para resolver aquelas picuinhas, para resolver aqueles conflitos, e essa necessidade, esses conflitos, eles foram gestacionando a solução. É interessante porque é esse processo que Deus leva aos homens a experimentar sobre o direcionamento do seu Espírito Santo, para que eles pudessem realmente entender a necessidade do ofício. A necessidade da função. Não foi uma simples revelação, porque poderia ser, né? Deus poderia ser uma revelação e dar a obrigação de separar homens para o ofício. Poderia ser. Mas é interessante a beleza de como o Espírito Santo mostra a necessidade em que apenas alguns separados e dotados cobririam ali ou resolveriam ali. E nós não precisamos ir muito longe e dedicar muita atenção para nós percebermos que o ministério diaconal ele vai muito além da zeladoria da igreja, né? Muitos têm diáconos somente como aqueles que abrem a porta da igreja, ou são porteiros ou são zeladores. Parece que esse é o ministério diaconal. Quando eles fazem muito, eles preparam a mesa do Senhor, eles distribuem os elementos da ceia do Senhor, mas parece que muitos entendem que fica aí. Alguma função que eles exercem a mais é a tesouraria também, é isso que nós vemos muitas igrejas desenvolvendo o ministério diaconal aí. Mas o ministério diaconal vai muito além. Somente por essas descrições que eu falei para vocês, vocês já entendem que vai muito além do que a portaria e zeladoria da igreja. A necessidade da igreja, ou as necessidades da igreja, enfatiza a diaconia como um instrumento, e aqui você pode acrescentar a sua definição de diácono, enfatiza a diaconia como um instrumento de viabilização e potencialização do ministério da palavra e da oração, que aqui naquele tempo era o ministério apostólico. É um ministério diaconal, o ministério de viabilização e de potencialização do ministério da palavra e da oração. Quando nós observamos em Atos 6, nós vemos isso sendo descrito. Tem um livro do pastor Mark Dever chamado Entendendo a Liderança da Igreja. Faz parte de um box. O pastor Mark Dever, observando o Atos 6, ele classificou 3 aspectos do ministério diaconal. Primeiro, cuidar das necessidades físicas da igreja. Segundo, trabalhar pela unidade do corpo. E terceiro, apoiar o ministério da palavra. Ele diz, no livro 9 Marcos de uma Igreja Saudável, ele diz o seguinte, os interesses dos diáconos são os detalhes práticos da vida da igreja, administração, manutenção e cuidado dos membros da igreja que têm necessidades físicas. Tem um livro chamado Encontrando de Presbíteros e Diáconos Fiéis, e ele descreve essa função diaconal da seguinte forma. Os apóstolos, sob inspiração do Espírito Santo, criaram um novo ofício na igreja para o específico propósito de servir mesas. E a grandeza desse trabalho se vê, primeiro, no caráter dos indivíduos que deveriam ocupar esse ofício, cheio do Espírito Santo de sabedoria. Segundo, no fato
no fato que isto facilitaria o ministério da palavra e da oração, e terceiro, no efeito unificador e fortalecedor que isso traria à igreja de uma forma geral. E ele continua: os diáconos eram como... Eu achei lindo essa descrição. Os diáconos eram como amortecedores da igreja em seu princípio. Eles absorviam as reclamações e as preocupações, resolvendo-as piedosamente, e assim promoviam a unidade e testemunho dos santos. Eu achei muito interessante essa descrição, irmãos, dos diáconos como amortecedores, como aqueles que absorvem reclamação, como aqueles que absorvem reclamações. Por isso mesmo, eles devem ser experimentados e sábios com bom testemunho, para que a sua função não seja um exercício da hipocrisia. Imagine eles tratarem dificuldades, complexidades, litígios, se eles mesmos não tratam isso na sua vida ou na sua casa. Seria o exercício da hipocrisia. Então, observe a função diaconal. Ela antecede aquilo que nós vemos mais na frente dos pastores ou dos presbíteros, porque nesse momento os apóstolos estavam fazendo essa função, e à medida que eles faziam essa função, eles capacitavam outros para que pudessem então passar o bastão da propagação do reino, do ensino da palavra de Deus ali. Agora vamos ao texto, Atos capítulo 6. Então entenda o que está acontecendo aqui. A igreja está sendo edificada. Muitas e muitas pessoas estão se achegando a Cristo, e à medida que se achegam a Cristo, elas vivem em comunidade. Nós vimos isso logo no capítulo 2, e elas passam a ter tudo em comum. Nós vemos isso sendo desenvolvido no capítulo 4 também. E aí esse grupo vai se ajuntando, as pessoas vão se chegando, a igreja vai crescendo, vai prosperando, e aí então nós vemos que eles encontram um obstáculo aí. Eles encontram dificuldade. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, né, daqueles que vinham a Cristo, e aí a ideia que nós temos é algo que acontece, por isso nós precisamos de uma estrutura bem sólida, porque com o crescimento, com o aumento numérico, vem a desorganização, vem a desordem, e nós precisamos de uma estrutura para receber o maior peso. Então eles encontraram isso. Somente eles estavam exercendo ali a função de gerenciamento, de instrução, de tutoria, de organização, tudo. É por isso que os valores eram recebidos e colocados aos pés dos apóstolos, e eles que distribuíam. Então eles estavam sobrecarregados ali. E essa multiplicação enfatizava ainda mais essa sobrecarga. E aí então nós vemos o motivo do ofício. O motivo do nascimento do ofício. Houve murmuração dos helenistas. Isso aqui são judeus helenizados, né? Encharcados com a cultura grega, contra os hebreus. E ele explica o motivo da murmuração. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quer dizer que aqui nós já chegamos o quê? Desarmonia. Falta de unidade na igreja. Essa murmuração, esse conflito, esses litígios, essas contendas estavam trazendo falta de harmonia à igreja, falta de unidade. Então, ou diante disso, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, aqui o que poderia ser entendido como a igreja, e então disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Entenda o que é que eles estão falando. Eles não estão dizendo que servir à mesa é algo inferior, mas eles estão observando que a atividade que foi reservada para eles, a responsabilidade que foi reservada para eles, é muito maior do que servir à mesa. Como é que nós aplicamos isso? Servir à mesa não edifica uma igreja. Edifica? Imagine que daqui a todos os cultos que nós encontramos, ao invés de ter uma pregação, uma instrução da palavra de Deus, nós tenhamos um lanche. A igreja será edificada dessa forma? Nós teremos distribuição de cesta básica. A igreja será edificada dessa forma? A igreja se transformará numa ONG. A hierarquia aqui é uma hierarquia de prioridades.
Então ele diz, olha, é óbvio que eles não podem ficar sem essa distribuição. Então, aqueles que se achegavam ao Senhor estavam vendendo todas as coisas, colocavam aos pés dos apóstolos e eles faziam a distribuição. Mas eles precisavam delegar isso por quê? Porque o mais prioritário para eles, para o avanço do reino, o reino não avança com cesta básica, o reino avança com a propagação do evangelho, com a propagação da palavra de Deus. Então, embora isso também seja prioridade, existe algo mais prioritário do qual nós fomos encarregados, capacitados e dotados para isso. Então, observar essa outra atividade significa não usufruir ou não usar adequadamente os dons e a capacitação que nós recebemos para realizar um ofício que nós recebemos para isso. Então, nós precisamos separar homens que são dotados para isso, mas que não foram capacitados ou chamados para fazer aquilo que somente a gente pode fazer, que são os apóstolos ali. Então, diante disso, os outros convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, vocês conhecem, vocês convivem com eles, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos, outorgaremos, consagraremos desse serviço. Serviço aqui é interessante que não é o termo diaconia. Geralmente é esse termo que é traduzido como serviço. Aqui, serviço significa literalmente necessidade. E nós o encarregaremos dessa necessidade. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, ou igreja, e elegeram então Estevão. Nós vemos Estevão pregando em Atos capítulo 7. Homem cheio do Espírito, e cheio de fé e do Espírito. Filipe, que também nós vemos pregando em Atos capítulo 8. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, observe o destaque de Lucas aqui. No versículo 1, o crescimento encontra o obstáculo. Se eles não resolvessem esse obstáculo, o crescimento não continuaria de forma organizada, de forma ordeira, e eles iriam empacar ali. Agora, depois de criar uma estrutura que possibilita o crescimento, Lucas acrescenta algo. Só então, depois de criar essa estrutura que viabiliza o crescimento, Lucas acrescenta algo. E é o versículo 7. Crescia. O que crescia? Aquilo que os apóstolos foram designados para fazer. O que crescia? A palavra de Deus. Porque antes disso a palavra de Deus não estava mais crescendo? Porque eles encontraram um entrave. Eles precisavam resolver coisas que não deveria ser da competência deles, que não deveria ser reservado para eles. Isso estava sugando deles a energia, o vigor, o tempo, mas são coisas prioritárias, são coisas necessárias para a igreja, mas eles deveriam se gastar por coisas ainda mais prioritárias que realmente funcionam ou foi separada para a edificação do reino, para a propagação do evangelho. Então, à medida que o povo crescia, era a palavra de Deus que crescia aqui. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, observe algo interessante aqui. Com uma pequena exceção, apenas Estevão e Filipe, eles aparecem só mais uma vez no relato de Atos e todo o restante das Sagradas Escrituras. Nenhum dos demais aparece. Nenhum dos demais. Nós não vemos nenhum dos 5 aparecendo depois de Atos 6. Num breve instante, nos momentos iniciais ali, nós vemos Estevão e nós vemos Filipe, mas nenhum mais aparece. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso reforça ainda mais que ofício é vocação. Não é para aparecer, não é para notoriedade, não é para glamour. Não é uma posição na hierarquia, não é um nível de poder como em uma organização. Nós realizamos o ofício sem desejar receber os aplausos.
Nós realizamos o ofício não para que os nomes sejam proferidos ou lembrados no púlpito. Nós realizamos o ofício pelo senso de cumprir a vocação para a qual nós fomos chamados. Simples assim. Ou seja, o que é que nós vemos? O ministério em diaconato é um ministério em anonimato. Em pleno anonimato. O trabalho do diaconato, dos diáconos é realizado nas estruturas interiores. É realizado nos bastidores, para que nós possamos, para que os santos possam gozar de unidade, harmonia e solenidade na vida da igreja. E o diácono, aquele que foi vocacionado para isso, ele sente plena satisfação de realizar aquilo para o qual ele foi separado. Por isso o serviço é realizado, devido ao chamado que foi recebido, não por causa do glamour da função que está sendo ocupado, que infelizmente é o que nós encontramos. Comumente é o que nós encontramos, infelizmente. Então, para nós finalizarmos a descrição do que é um diácono. O que é um diácono? Diácono é alguém imitável, um homem sábio, separado e dotado por Deus para o serviço de manutenção da igreja. E agora, desenvolvendo, cuja função é manter a unidade e a harmonia na igreja e desobstruir o caminho para o ministério da palavra. Vai muito além de zeladoria, não vai? Vai muito além de portaria. Cuja função é manter a unidade e a harmonia na igreja e desobstruir o caminho para o ministério da palavra. Para a gente concluir, irmãos, o ministério diaconal, ele não é apenas um ministério bom, não é apenas um ministério funcional, não é apenas um ministério prático, ele é ordenado e estruturado por Deus para a edificação da igreja. A igreja, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, necessita do ministério diaconal. Por quê? Porque a igreja tem essa necessidade. Se nós não tivermos pessoas separadas e vocacionadas no nosso meio para isso, pastores precisarão exercer essa função. E se pastores precisarão exercer essa função, esses pastores não dedicarão tempo ao pastoreio de fato e ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Por causa disso, a igreja se tornará deficiente, porque sugará de apenas uma fonte, quando deveria sugar de duas. Apenas uma estrutura sustentará, quando deveria ter duas estruturas sustentando. E é isso muito que acontece, irmãos. Às vezes, muito acontece isso. Às vezes, nós não vemos homens se levantando com o entendimento adequado do que é a diaconia. Nós não vemos. As pessoas querem o glamour do púlpito, querem o glamour da pregação, as pessoas querem ser mestres. E por ter uma visão muito equivocada, muito errada do que é o ofício, do que é felicidade, do que é sucesso, do que é satisfação na vida cristã e na vida da igreja, por causa disso, almejam aquilo que não foram dotadas para vivenciar. Almejam aquilo que não foram separadas para experimentar. E aí, por causa disso, o ministério diaconal é relegado ao esquecimento. E quando isso acontece, a unidade precisa ser mantida, os santos precisam ser assistidos, a harmonia precisa ser mantida, as necessidades físicas da igreja precisam ser mantidas, e isso acaba sobrecarregando aqueles que não deveriam se encarregar dessa função. E quando isso não os mata, a igreja vive na mais profunda deficiência, inanição, imaturidade. Porque aqueles que não deveriam desempenhar essa função lutarão e se gastarão para nutrir em todas as áreas a igreja. E porque eles não são suficientes para isso, e por isso Deus destinou outros homens com outros ofícios, eles acabam morrendo, matando as suas famílias e trazendo deficiência para a igreja. Mas entenda, são vocês mesmos que fazem isso. É importante entender isso. São vocês mesmos que fazem isso. É a igreja que traz o mundo para si mesmo. É importante entender. É a igreja que acaba com a solenidade. Você precisa entender isso. Quando você vê um pecado e não trata,
Quando você vê uma necessidade, não cuida. É a igreja que faz isso consigo mesmo. É muito importante entender isso. Cada um de vocês são responsáveis pela solenidade da igreja, pela nutrição da igreja, pelo amadurecimento da igreja, pela proteção da igreja, pela edificação da igreja. É preciso entender isso muito bem. Muito bem. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós somos responsáveis por isso. E nós precisamos orar a Deus, clamar a Deus, para que Ele levante homens, porque nós queremos crescer, nós queremos amadurecer, nós queremos edificação, nós queremos uma estrutura sólida. Então nós precisamos clamar por homens assim, separados e dotados por Deus para isso. Caso contrário, nós morreremos. Imagina essa igreja morrendo. Imagina. Imagina a igreja morrendo. Isso é potencialmente verdadeiro, irmãos. Factualmente, nós não experimentamos isso agora, mas é potencialmente verdadeiro. Imagina isso. Entenda isso. E isso está sob a nossa responsabilidade, nossa responsabilidade. Nós não terceirizamos isso. Nós não colocamos a responsabilidade no outro. Aqui está do meu lado, aqui está no outro do meu lado. Então, se nós sintetizarmos o centro do serviço do ministério diaconal, qual é o centro do serviço? Como é que um diácono deve entender o seu serviço? Nós entenderemos da seguinte forma: atuar em todas as necessidades da igreja para viabilizar o ministério da palavra, especialmente, lembra da harmonia e unidade, especialmente cuidando da membresia. O ministério de agonia, ele cuida da membresia da igreja. Então entenda, eu quero ressaltar um ponto para vocês. O ofício foi separado para homens, mas as mulheres desenvolvem o ministério de diaconia, debaixo da liderança e supervisão desses homens. Nós vemos muitos textos nas Sagradas Escrituras falando sobre diaconisas. Mulheres cujos dons eram nitidamente separados para o serviço da igreja e para o desgaste em favor da igreja. O ofício foi separado para homens, mas as mulheres desenvolvem o ministério de diaconia dentro da igreja, sob a supervisão e autoridade desses homens. Por que muitos homens têm medo de observar essas mulheres desenvolvendo o ministério de diaconia? Porque muitos homens têm receio de observar as mulheres desenvolvendo o ministério de diaconia. Nós vemos muitas mulheres que não têm o ofício, mas fazem todo o serviço da igreja. É ou não é? Mas não têm o ofício. Elas são diaconisas da igreja, mas não têm o ofício. O ofício foi reservado para homens, mas elas são distintas como mulheres que se servem e se gastam pela igreja. Quando nós observamos o ofício, quando um glamour de posição, nós ficamos com receio, sem nenhum entendimento, sem nenhuma razão de entender que mulheres desenvolvem o ministério de diaconia da igreja. Mas o ofício foi separado para homens, é óbvio, porque a liderança, o governo da igreja foi separado para homens. Mas é importante entender isso, porque é assim que nós vivemos. Todos nós servimos uns aos outros, mas é maravilhoso, é uma beleza quando nós encontramos pessoas que não vivem sem o serviço. Pessoas cujo não servir não é uma opção. Não é uma opção. Pessoas que entendem que viver a nova vida é servir na igreja de Deus. Esses são dotados com diaconato. Esses são dotados por Deus. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos muito por preparar para nós a igreja do Senhor. Por nos presentear, ó Deus, com a noiva de Cristo. Muito obrigado, Deus, por cada homem que o Senhor tem levantado para servir a igreja do Senhor. Muito obrigado por separar homens
que se alegram em servir nos bastidores, no anonimato, não pelo glamour, não pela função, nem pela posição, mas pela simples satisfação de saber que está agradando o Senhor com seu serviço. Que nós possamos ver mais homens sendo separados no nosso meio, ó Deus, para que assim nós possamos ver sendo desobstruído o caminho da palavra do Senhor, o caminho do pastoreio, da supervisão, do cuidado, da instrução da palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Separa homens vocacionados para isso. Façam com que eles aspirem profundamente. Em nome de Jesus. Amém.